Olá, eu me chamo Gisele Soler Loretti, eu sou psicóloga, especialista em terapia cognitivo-comportamental infanto-juvenil e sócio-proprietária do Espaço Caminhar, que é um centro de apoio psicológico e psicopedagógico que fica em Barueri, na Grande São Paulo. Hoje, a convite do CTCB, eu trago uma dica de como trabalhar a regulação emocional na infância e na adolescência. Para isso, eu trouxe aqui um livro que eu utilizo bastante aqui no consultório, que se chama Pausa de 90 Segundos, exercícios rápidos para relaxar. Bom, segundo o Lery, a regulação emocional ela é hiper importante para que os indivíduos consigam aí estruturar, construir estratégias saudáveis de resolução de problemas. Então vamos pensar na dinâmica e importância de trabalharmos a regulação emocional. Esse livro, Pausa de 90 Segundos, Exercícios Rápidos para Relaxar, ele foi produzido pela Casa do Psicólogo. O editor responsável por ele é a Casa do Psicólogo. Ele foi editado em 1994. Então, atualmente, a gente não encontra mais ele disponível nas lojas, o que é uma grande pena. Mas, deem uma olhadinha nos sebos, porque ele é um livro tão rico, tão bacana, que vale a pena a gente dar uma procurada. Os exercícios propostos no livro são exercícios de relaxamento de até 90 segundinhos. Ou seja, eles podem ser realizados de maneira prática e rápida em qualquer lugar. Eles também são bem simples, então as crianças e os adolescentes acabam curtindo demais a prática dos exercícios. Bom, a técnica que eu vou trazer desse livro é uma técnica chamada pesado como uma pedra e leve como uma pena. Para fazer a técnica aqui no consultório, porque afinal de contas não adianta nada, né, falar do livro e não falar como eu pratico, como eu uso o livro aqui no consultório. Para fazer a técnica, eu utilizo as minhas maletinhas, que fazem parte aqui das dinâmicas do Espaço Caminhar, e dentro delas eu coloco dois elementos hiper importantes para a nossa técnica. Elementos simples, fáceis de encontrar e que podem nos propiciar enormes experiências bacanas. Olha só, uma pedra e uma pena. Essa pedra que eu uso aqui no consultório é aquela pedra decorativa, sabe aquelas que a gente tem dentro dos vasos? Então, as crianças sempre saem aqui do meu consultório depois dessa técnica com uma pedra e com uma pena. Essas peninhas, elas podem ser adquiridas em casas de materiais artísticos, né? Eu, na verdade, comprei no carnaval, há alguns anos, inúmeras máscaras que eram repletas de penas. E aí eu fui retirando e guardando as peninhas. Mas eu sei que até em casas de festas você encontra em sacos grandes. E o que acontece aí? Como é que eu uso esse material aqui no consultório? Então a primeira etapa da técnica é mostrar para a criança, para o adolescente, os dois elementos. E pedir que ele descreva, que ele veja todas as características dos elementos. Então que eles sintam a pedra, que eles percebam a flexibilidade dos elementos, que eles sintam o peso dos elementos. Enfim, é uma exploração mesmo sensorial e a avaliação de características dos dois elementos. A segunda etapa, depois que você conversa bastante sobre os dois elementos, você vai pedir à criança, o adolescente, que experimente a percepção desses dois elementos no corpo. Então você vai pedir para ele, para te dizer quais são as partes em que ele se sente mais pedra, que ele se sente mais pena, e o que ele costuma fazer quando esses dois elementos são sentidos no corpo. É aí que a gente entra na parte de regulação emocional. O livro, ele traz uma explicação breve sobre como praticar o exercício. Eu vou ler para vocês, mas no dia a dia eu não leio não. No dia a dia eu vou falando, a gente vai conversando, mas eu vou ler para que vocês entendam um pouquinho mais sobre a técnica. Mantenha-se sentado, inspirando e expirando. Procure agora tensionar todos os músculos do corpo. Imagine-se pesado como uma pedra ou, se desejar, dinâmico e repleto de forças como na largada de uma corrida. Procure segurar essa tensão por aproximadamente 7 segundos. A partir daí, deixe-se cair em estado de relaxamento. Imagine-se leve como uma pedra. Opa, pedra não, né? Como uma pena. E expirando de forma clara. A ideia aqui é a gente mostrar para a criança que da mesma maneira em que ela pode se sentir pedra, ela também tem condições de se sentir pena. Bom, pessoal, essa é a minha dica, eu espero que vocês tenham gostado. Por favor, se puderem, depois contem pra gente se vocês praticaram o exercício em casa, se vocês praticaram
com as crianças. E um fechamento bacana para essa técnica, que também vale a pena a gente pensar, é de repente estar enviando essa estratégia como um desafio para a semana. Uma lição de casa, um comprometimento da criança com a família. A família pode de repente orientar essa criança a praticar durante uma semana o exercício. E até mesmo porque como nós trabalhamos com crianças e adolescentes, nós também trabalhamos com famílias. Então nós temos que passar essas orientações aos pais. Digam o que acharam do vídeo e até a próxima. Tchau, tchau!